Oi, Luísa. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do Plural. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metodologias ativas, sobre as aulas síncronas. A gente reuniu algumas dicas. E para me ajudar aqui, né, uma pessoa com mais experiência, com experiência de sala de aula, eu queria convidar a Luísa. A Luísa é professora, dá aula de história, de filosofia, de sociologia aqui em BH. A Luísa é formada em História aqui na FMG. E hoje a Luísa faz parte do time do Plural. Então ela tem aí os dois lados, né? Um lado muito importante de sala de aula para trazer para a gente essas dicas. E ela está tendo essa vivência aí no time junto com a gente, trabalhando mais perto de tecnologia. Então acho que é legal para vocês verem a soma dos dois lados. Mano aí, tá? E aí, você vai aparecer. Bom dia para todo mundo. Nessa terça-feira, último dia de março. Oi, Lu, bom Oi, dia. tudo bom? Bom dia. Ai, gente, tô toda embolada aqui. Tá me ouvindo? Então, muito bem. Tá. Tá todo mundo me falando, fala alto lá na minha, na minha conta. Eu E fala vou falar, baixinho. tá dando tudo bem. Você tá um pouquinho travada pra mim às vezes, Luísa, desde que começou a transmissão. Então, se der um delay, talvez seja por isso. Só pra Tá você bom. saber. Tá bom? Bom dia, gente. Na Olha internet. lá. Pois Lu, é, eu escuto devagarzinho, assim, falando devagar. se apresenta de novo aí, porque eu acho que é mais legal também de você. Conta um pouquinho, quem é a Luísa? Minha xará, né, gente? Vai ficar dois minutos aqui. Uma das milhares de Luísas nascidas no início dos anos 90. Acho que é bem geracional o nome, né? Tem muita Luísa da nossa idade. O meu é com S, tá? Com S, a grafia é diferente, acento no I. Tem uma minoria de Luísas com S, a maioria com Z. É, e eu acho que entre as várias coisas que podem me definir, definitivamente ser professora é a mais importante, não só porque foi um sonho minha vida inteira, mas eu acho que ser professora é ocupar um lugar no mundo muito específico, né? É ter uma visão de mundo muito diferente, eu acho, às vezes, né? Porque o mundo está acostumado com o pronto, enquanto a gente pega o novo, a gente pega o que está ali para ser lapidado, então acho que é um lugar de esperança mesmo, assim, que eu ocupo com muito orgulho, né? E que eu tenho imensa alegria de poder conversar com os professores também, imensamente honrada, assim, fico muito satisfeita por isso. Estou entre os meus aqui, entre a galera que tá segurando esses rojões que estão vindo aí agora, né? Enfim. E é isso, sou formada em História, leciono mesmo com meu diplominha tem 6 anos, é, já desde mais cedo, né? Mas diplomada, tudo bonitinho, tem 6 anos. Sou mestre em Educação, e estou aí desde de janeiro contribuindo com vocês, né, no plural, né? E é isso, o tempo tá passando. Já quase Ó, abril. a Luísa tá aqui com a gente um pouquinho mais focada em conteúdo, produção, exatamente para a gente tentar levar mais informações para vocês. Então, basicamente é essa a missão da Luísa aqui no Plural. Lu, para a gente começar, conta para a gente assim, qual que é a sua visão nesse momento, esse isolamento que a gente está vivendo, qual que é a sua visão como professora da sala de aula, como está isso? Então, eu sou casada com um professor ainda, o que me faz ter mais de uma visão. Acho que a maioria dos meus amigos são professores, a gente tem conversado bastante, trocado muita figurinha, assim. Não tem sido um momento fácil, assim, definitivamente, né? Eu acho até que essas lives são um abracinho que a gente precisa dar uns nos outros também, né? A gente ama dar aula e a gente ama a sala de aula. Então, não foi uma transição, né, tranquila, foi abrupta e a gente precisou fazer isso, assim. Então, eu sei que tá doendo, né, um bocadinho, assim, em muita gente. É, mas é isso, assim. Eu fiquei pensando muito em analogias. As pessoas estão falando que o som tá baixo. Eu não sei se é o meu ou se é. Porque eu tô falando bem altinho, eu tô tomando cuidado com isso. Ou se não é. Está picotando um bocado. Tô um pouquinho em dúvida. O que eu faço? Ó, eu vou continuar.
Pra mim aqui tá bom. Gente, se vocês É, estão totalmente eu tô vendo aqui se tem alguma configuração, né? Não tem nada aí. Pra cá tá bom. tá. As pessoas também estão falando que tá bom ali. Deve ser do celular, da conexão de quem tá assistindo, talvez, né? Enfim. Tem Rapidão. a Tailane, minha aluna aqui, meu Deus, que legal. Eu vou tirar e colocar de novo, Tá bom, tá acho que a bom? gente faz isso. Ótimo, tá bom. Aí o pessoal foi e falou assim: o da Luísa tá bom, gente, mas tem duas Luísas mesmo. Tá difícil de identificar qual. Esse nome. Ó. Voltei ao retorno triunfal. Enfim, o mais engraçado do chat é que fica assim, é o da Luísa. Não, é o da Luísa. É o da Luísa. Tá ótimo isso. Mas vamos lá. E aí eu fiquei pensando muito numa analogia mesmo para a gente poder engatar essa conversa, para a gente poder pensar um pouco nesse lugar que a gente está vivendo, para a gente poder até sair um pouco dessa sensação de termos sido pegos de surpresa, de termos, né, tido uma espécie de rasteira. Eu acho que já dá para a gente caminhar um bocado, né, a partir daí, e falar o seguinte: Luísa, quando você aprendeu a nadar? Me responde. Você aprendeu como? Como é que foi? Sendo jogada na piscina algumas vezes. Engoli um pouquinho de água ali, né? Assim, de leve, mas hoje sabe nadar, tranquilo, sobrevive, né? Numa piscina, faz mergulhos lindos, não é isso? Eu acho que é um pouco por aí, assim. A gente pode pensar em aprender, às vezes, a nadar, não sei, pegando um livro e falando assim: movimenta seus braços em tal ângulo, de tantos em tantos segundos, enquanto você movimenta suas pernas, mas não funciona. A gente só aprende a nadar quando a gente é jogado na água, né? É pela experiência mesmo ali. A gente aprende a dar pouquinho, mas se permitindo isso também, né? É, para que a gente possa depois, acho que uma coisa que a gente tem que combinar assim de cara, acho que é um combinado geral, ninguém quer afogar. A gente fez um combinado assim entre nós, ninguém aqui quer e ninguém aqui vai afogar. Engolir um pouquinho de água, acho que é normal no início, mas depois disso a gente vai evoluir, a gente vai aprendendo e a gente vai aprendendo praticando. E convenhamos, aprender praticando é muito mais legal do que, imagina, aprender a nadar em livro, né, gente? Não dá, né? É muito mais divertido também. Então, acho que a gente tem que abraçar é, essa oportunidade, ainda que ela seja um bocado assustadora, lembrar de outros momentos em que a gente precisou aprender coisas que a gente não imaginava que ia aprender naquele momento e enfrentamos e conseguimos, é, e usar o que a gente já sabe a nosso favor, né? Quando a gente pega, usando a mesma analogia, né? Nenéns muito novinhos que acabaram ali de nascer, eles são melhores nadadores do que quase todo mundo. Tem ali algo, né? Do DNA, algo que a gente traz lá do útero. E eu acho que para a sala de aula é a mesma coisa. Não é jogar fora o que a gente sabe sobre sala de aula e começar tudo do zero. É aprender a mexer com algo novo usando aquilo que a gente também está confortável, aquilo que a gente já sabe fazer, né? Então, trazer mesmo técnicas, metodologias da sala de aula, né, presencial para cá e começar por aí, começar pelo que está confortável e aí testando mais, indo para, né, piscinas mais fundas e por aí vai, tá? Acho que é isso, assim. Tá dando medo, mas vai rolar. É, a Maria falou assim, pra gente aprender precisa ter coragem, né, Lu? Precisa ter Olha, coragem. primeira vez que o professor vai usar esse cenário digital. Agora totalmente digital, né? Precisa ser digital. Igual, quais que são as dinâmicas básicas?
Então vamos lá, acho que a gente pode começar com dicas básicas de formato, equipamento, que é o que vai dar um pouco de segurança para a gente, né? Primeira coisa, testa mesmo. Testa se a câmera do seu computador funciona melhor ou se é a câmera do seu celular que vai funcionar melhor. Existem alguns aplicativos que a gente consegue baixar no celular e com o cabo ali certinho que conecta celular e computador, transformar o celular em câmera. Então, a transmissão funciona ao vivo aqui pelo computador, você está ao vivo online com seus alunos, mas o que está gravando é o celular. Então, funciona melhorzinho. Vai testando, tá? Vai testando o que está melhor. O celular, computador. Testa o lugar da sua casa que tenha melhor conexão e que tenha melhor luz, né? Luz é muito importante. E luz é importante até quando a gente pensa se a gente vai mostrar um quadro. Eu acho que tem muito professor que tem quadro branco em casa, ou quadro negro mesmo. Eu aqui em casa tenho um, que eu arrumei quando eu comecei, né? Assim, para ir testando, para ter em casa. E aí tem que testar para ver se não está dando uma luminosidade esquisita no quadro, né? Então, fecha um pouco a janela, abre um pouco, vê qual horário está funcionando melhor. Eu acho que esses testes com o equipamento que funciona e o espaço que funciona são os primeiros. Acho que uma dica super, super importante. Testa mais áudio. A gente viu aqui, né? Às vezes a gente acredita, porque o vídeo é muito, né? É visual, né? Que o mais importante é a imagem. Mas várias pesquisas demonstram, feitas pelo YouTube mesmo, encomendadas pelo YouTube, que o que é mais importante para manter ali, porque vai ficar te incomodando, você vai querer sair, é o áudio. Ele é 60%, pelo menos, tá? Então, começa testando o áudio, vendo o que é que funciona com o áudio. E depois, com o tempo, se você quiser investir em equipamento de câmera, também aí você cria essa prioridade, tá? Outra coisa que funciona. Hoje em dia, esses fonezinhos de celular, eles têm microfones muito decentes, tá? Então, às vezes, muito decentes. Então, não precisa assim, vou comprar um microfone, vou comprar um microfone de lapela. É óbvio que esses equipamentos, eles são bons. E se você está querendo investir, né, ainda em quarentena tem muita loja que entrega, né, tá fazendo. Se quiser investir, olhar um microfone de lapela, fica à vontade, óbvio. Mas vai testando por aqui, porque funciona bem, tá bom? Então, eu acho que isso é super, super, super importante. Então, ir testando esses equipamentos, usar o que você tem em casa, ver o que encaixa melhor, tá? E apostar primeiro, antes de mais nada, em áudio, em um bom áudio, tá? Acho que essa é minha dica número 1, assim, a mais importante. Quando a gente acha um bom lugar em casa, a gente também tem que pensar se esse lugar é confortável. Enquadramento de vídeo é diferente de enquadramento em sala. Em sala você se movimenta entre os alunos, né? Em sala eles estão te vendo ali, eles não estão vendo um quadradinho, não é isso? Então a gente tem que pensar qual enquadramento fica melhor e às vezes até pensar mesmo em fazer coisas que a gente não faria em sala de aula, que é ficar sentado. Às vezes o enquadramento funciona bem, igual eu tô aqui agora, sentadinho, tá? Tem umas pessoas perguntando como é que fica de fone quando grava, né? Quando tá com quadro. Então é isso, vai testando, vê. Às vezes tem conexões que a gente tem para esticar fio, para o fio ficar maior. E às vezes você carrega o telefone, é isso, tem que testar. Não tem jeito, tá? E às vezes ir pelo som estéreo mesmo é o que você vai ficar mais à vontade, tá bom? E pensar nisso. Eu tô aqui sentada. Eu não dou aula sentada quando eu tô em escola. Mas aqui tá funcionando, as pessoas estão me vendo direitinho, o enquadramento tá ok, a luz tá ok. E isso já é muito importante para eu conseguir passar a mensagem do jeito que eu quero. Então vejam onde vai funcionar mesmo e como vai funcionar em termos de equipamento. Acho que é a minha primeira dica prática, assim, né? Lógico. E aí a gente pode depois conversar sobre formato. Ô Lu, eu até coloquei meu fone aqui, vamos ver se o pessoal acha que melhorou. Eu não tinha colocado antes porque eu tava sem jeito de colocar o fio aqui no caminho, com medo de atrapalhar. A gente vai deixar a live salva assim, viu, pessoal? Ela fica aqui no YouTube, ó, no YouTube, aqui no Instagram por 24 horas. E aí depois a gente pega esse vídeo e joga lá pro YouTube também. Então ela fica salva assim. Lu, vou te pedir para voltar numa coisa que eu acho que
eu vejo assim, pergunta o tempo inteiro. O pessoal perguntou aqui e eu acho que você falou muito rápido. Não, claro. Como que a gente usa o celular como câmera? Você falou que tem um aplicativo. Repete essa parte do aplicativo, como que o professor pode pesquisar isso, que eu acho que é uma dica bem importante. Funciona para cada telefone, ok? E aí você vai fazer mesmo uma pesquisa no Google, pegando o seu modelo de microfone, de celular, pegando o seu sistema, né, operacional, se é o da Apple, se é o do Google, enfim. E aí você vai pesquisar como funciona, tá joia? Para você transformar aquele aparelho em uma câmera no seu computador. Você vai precisar de um cabinho, tá bom? Básico. Então, você vai ter um cabinho que liga, que a gente chama de P2, ao computador. E aí a gente vai conseguir transformar, usando o aplicativo vai pedir autorizações para acessar o seu computador, tá? Aí você vai seguindo aquele caminhozinho dado, né, de aceitando as permissões, né? Fala permissões. Então, você vai aceitando as permissões e aí ele vai começar a ser usado como câmera, tá? O que eu vou passar alguns nomes depois, porque eu não vou lembrar de qual agora, tá bom? Mas aí depois a gente deixa picadinho, mas é isso, é importante que vocês percebam pelo modelo do celular de vocês. Então, pesquisa mesmo na loja Android, mas pesquisa antes no Google, para o modelo do celular de vocês, qual que vai funcionar, tá bom? E aí vai variar um pouquinho, né? E aí é o seguinte, ele vai pedir, a maioria vai pedir permissão para usar como microfone também. E aí a dica que eu dou usa só como câmera a princípio e continua usando o microfone do computador, tá? Usa a princípio como câmera para você testar isso de usar como câmera e depois a gente vai vendo outras possibilidades. Tem um que falou, exatamente, o que eu uso é o Droidcam. Eu estava tentando lembrar e não estava conseguindo. As pessoas são ótimas, elas vão ajudando a gente aqui também, muito maravilhosas, perfeitas. É um desses cabos que tem duas entradas aqui, que é aquela vermelha e amarela, e outra entrada para o celular, É o que aí cabo funciona por um auxiliar, né, Lu? P2. É Aquele o que cabo é auxiliar. tipo duas entradas de fone de ouvido, né? Tipo isso? Isso. Só que a maioria também vem com duas entradinhas aqui. Mas aquele de fone de ouvido, ele funciona. Tem uma pessoa aqui falando que ele funciona sem o cabo. Eu sempre usei com cabo, então eu nunca testei. Tá vendo? Vou ver isso também. É isso, a gente vai aprendendo, comunicando sobre essas coisas, tá bom? Mas olha primeiro mesmo como é que tá o som do seu computador, vê isso com calma, tá? Porque pode ser que o seu computador tenha um som muito bom, tá joia? Pode ser também que seja uma questão de ajuste das configurações. Isso vale para a câmera, inclusive, tá? Quando você liga uma câmera, dependendo, né, do que você vai usar, o Hangouts que seja, o Meet ou qualquer outra plataforma, aparece às vezes configurações para você colocar em 720, né, P, que é uma qualidade melhor. Então, vocês têm que ir ali naquelas chavinhas, ver o que tem de opção ali para vocês também irem melhorando um pouco, tá? Essa qualidade. Mas é isso. Som antes de mais nada, tá bom? Boa, Lu. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que a Poliana mandou aqui que ela mora num lugar que ainda não tem internet a cabo e que aí ela acaba dependendo do 3G, do 4G, né? Assim, a qualidade hoje é muito boa, né, Lu? A gente faz muita coisa. Até na semana passada, uma das lives, eu tava em casa e meu modem desligou aqui. E aí eu acabei usando pelo 4G e deu certo. No início eu fiquei meio com medo, mas acabou indo tranquilo. Outra coisa que é interessante, tanto para a Poli quanto para quem precisar ir, gente, tem muita empresa, né, prestadora aí dos serviços de telefonia, que eles estão liberando também mais pacotes, estão dando bônus, então vale vocês darem uma olhada nisso, porque às vezes ajuda, né, para ficar mais barato, para não precisar consumir tanto, né? Então a gente entra nas promoções aí para ter mais dados nesse momento também. Sim. Lu, Ô, Lu, outra só pergunta que é rapidinho. super. Uhum. Eu acho que para quem vai ter uma dificuldade de conexão, vale a pena deixar gravado mesmo e, né, fazer uma gravação e depois anexar o material, né?
que é uma das Isso. possibilidades, assim, dentro da plataforma. Então, você vai deixar um videozinho pronto, anexa material e manda o material para os alunos assistirem. Acho que é uma possibilidade, assim, não... é É. diferente, não é uma perda, necessariamente. E aí também, Lu, outra coisa é manda o material e faz um momento mais tira dúvida online. E aí pode ser talvez com a câmera desligada, porque vai gastar menos, né? Pode simplificar também. Sim, Legal. pode ser, exato. Outra pergunta que é muito, muito comum. O professor dentro de sala, ele normalmente tem um quadro. Como que substitui esse quadro? O que que pode ser feito para escrever alguma coisa, para mostrar para os alunos enquanto está numa aula virtual? Ó, vamos lá. Não precisa substituir também não, tá? Se você tem um quadro, pode usar o quadro, tá? Testa mesmo se tá dando para ver o quadro inteiro. É, uma coisa que parece boba, mas quando eu dava aula em formato online em um cursinho que eu trabalhei em Belo Horizonte, e eu lembro direitinho que na primeira aula, muito empolgada, eu usando meus canetões rosa, laranja, sabe? Assim, deixando o quadro super colorido. Aí batem na minha porta assim, Luísa, não vão enxergar os canetões mais claros. Tem que pegar os canetões mais escuros, tá? Aí vai lá, preto, vermelho, azul, mas é o que. Roxo, tá? Tem uns roxos agora bonitos. Mas enxerga. Então dá para usar quadro, dá para usar quadro negro também. Óbvio, a gente está na nossa casa, tá? Então, fica pensando até em questão de sujeira, do que vai te deixar mais confortável. Eu acho que isso é válido. Eu vou usar meu quadro negro, giz, vai sujar toda a minha sala, que é onde ele vai funcionar melhor. Não quer? Não precisa, tá? Tá tudo bem. Acho que é válido ter esses confortos também. Mas dá para usar, tá? Só confere mesmo se o quadro está todo visível, perceba isso. Acho que uma dica importante é deixar o quadro parcialmente pronto, ali uns 70, 80% pronto, tá? Para o modelo online não vai funcionar você ir montando o quadro todo junto com os alunos assistindo ao vivo. Eu acho que uma das grandes vantagens desse modelo é justamente que a gente vai ter um tempinho para montar esse quadro antes, para montar o material antes. Façam uso desse tempo. E aí no ao vivo vocês vão lá e só complementam, colocam mais, façam uma marcação, coloquem um pouco mais destacado, mas deixe esse quadro já pronto, tá bom? Agora, existem muitos vídeos que funcionam com a câmera em posição de 90 graus para uma simples folha de papel, tá? Você coloca uma folha de papel, você coloca ela de preferência naquelas pranchetas, sabe? Porque a prancheta vai deixar ela firme, ela não vai ficar balançando conforme você escreva, tá joia? Pega canetas que são soltam bastante tinta, que são bem visíveis, assim, aquelas mais um pouquinho mais aquosas, digamos assim, porque elas vão ser mais visíveis. Com um tripé que vocês podem improvisar, ou vocês conseguem achar muito barato. Eu não tenho um tripé de celular. Ontem eu comprei um por R$ 5 no Magazine Luiza, fazendo propaganda aqui. Vai entregar na minha casa em 3 dias, dizem. E ele tem todo um jeito de ajeitar para eu conseguir colocar até em 90, tá bom? E aí eu tô aqui filmando, captando o som e eu vou, por exemplo, fazendo exercícios matemáticos com os meus alunos, tá? É uma alternativa super barata, super possível e que não perde dinamismo. Tem vários vídeos que você encontra no YouTube Edu, que é, né, a parte da curadoria que o YouTube faz para conteúdos educativos. Então, um monte de canais que são assim, sucesso, 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 e que é uma folha de papel e o professor falando. É óbvio que para um formato de folha de papel e você escrevendo, fazendo um desenho e tudo mais, pensa que não vai ser uma aula de 50 minutos assim, né? Tem que fazer uma gestão de tempo diferente. Então, às vezes é uma explicação de um exercício em 5, de outro em mais, né? E você vai quebrando isso, mas você vai fazendo. Então, assim, super possível fazer sem necessidade de um quadro atrás com o que você tem em casa. Se você quer assim, quero muito investir, o digital chegou, descobri, achei maravilhoso. A gente tem aquelas mesas digitalizadoras, a gente tem os modelos que, para quem não é design, né? Que é professor, enfim, a gente pode comprar entre 100 e R$ 200, que para algumas pessoas é um investimento que faz sentido, enfim, e que você consegue criar ali por ela com a sua letrinha mesmo, apresentações e tudo mais.
conectado ao computador. E aí o computador você pode por um programa ir gravando o que está acontecendo, enquanto você mexe, o programa está gravando a tela do computador. Então você consegue ir, por exemplo, alterando mapas. Você está ali com o mapa, aí você pega a sua canetinha dessa mesa digitalizadora, vai alterando o mapa, vai falando, o computador está captando o que você está fazendo na mesa, que é o que está sendo projetado na tela, e o seu áudio. E aí eu sei que vão me perguntar programas que conseguem fazer essa gravação da tela do computador igual quando a gente mexe, tá? Um que eu descobri nesse contexto atual, que eu gosto bastante, ele chama Loom. E ele é um desses que se abriu agora, gratuito, para quem quer mexer mesmo, pensando mesmo em ajudar o pessoal ali, os quarenteners, que a gente está brincando. Então, ele tem algumas opções. Você pode colocar para gravar só a tela do computador com seu áudio. Você pode colocar para aparecer tanto a sua tela quanto você numa boletinha ali. Você fica uma bolinha falando, pegando ao vivo. Que é até muito legal para você montar slide. Você monta um slide, seu slide está no computador, o Loom está pegando o que você está mexendo, mas sua carinha aqui embaixo você vai explicando, vai passando os slides, então funciona super bem também, tá? Nível Ô, Lu, ultra mega, rapidinho, Lu, nível ultra mega power inovador, que eu mesmo nunca testei, mas eu andei pesquisando ontem, comprar tinta verde e fazer a tela chroma key na sua casa. Que tem um monte de gente testando isso hoje em dia, que você consegue projetar no... Sim, você consegue fazer projeções usando um projetor comum e depois em edição tirar o fundo, então fica você projetando. Mas esse aí eu nem vou ensinar vocês a fazerem, depois para os curiosos. Pintar de verde, sabe? Enfim. calma, Lu. Luísa, você tá super É, travada. Não ouvi nada que você fez no último é. minuto. Então, isso que eu ia falar, eu não sei se tá travando tudo ou só você, porque foram as duas vezes que travou aqui pra mim. Travou na hora que você falou o nome do aplicativo para poder gravar, compartilhando tudo que é o Loom. Já vi que o pessoal respondeu aí bastante. Outra coisa, gente, que eu vi que passaram perguntas, lá no Hangouts, dentro do Plural, quando vocês forem fazer a aula síncrona mesmo, tem uma opção de compartilhar a tela. Então, é possível o PowerPoint, né, variar ali ou no PowerPoint ou até num vídeo que você está exibindo ali. E na hora que você compartilha, se a sua câmera estiver ligada, você vai continuar aparecendo também. Então, você consegue ter as feições, né, trabalhar ali o visual com o aluno e compartilhar na tela. Dá para fazer essa combinação também dentro do Hangouts, tá bom? É. O pessoal está Ó, perguntando de Loom, novo, o app para gravar. Loom. Loom. O Loom não é um app, tá? O Loom é uma extensão do Google. Então, existe uma partezinha no seu, né, quando você abre a sua internet, o seu Google Chrome, vamos supor que você está com o Google Chrome, vão ter 3 pontinhos na telinha ali, à sua direita, à esquerda, né? À sua direita. E aí vocês vão ali clicar, vai aparecer nova guia, nova janela, histórico, downloads. E aí vocês conseguem ir em mais ferramentas, não é isso? Para buscar as extensões, isso mesmo. Aí você vai, eu tô aqui fazendo enquanto eu faço. Então, mais ferramentas, vai aparecer extensões, tá joia? E em extensões você consegue pesquisar. Aí vocês vão digitar Loom, Loom, vai aparecer o Loom e você vai habilitar ele para o seu computador. Depois que você fizer isso, sempre que você abrir a sua internet, vai ter o símbolozinho, a miniaturazinha do Loom lá em cima. Do ladinho de onde você colocar, e aí o Loom tá ali, sempre que você quiser gravar, você vai só clicar na bolinha, ele vai abrir a tela do Loom para você fazer a gravação, tá bom? Então é isso, é dentro das extensões do computador, que é bom que não ocupe espaço também e tá ali em formato gratuito, tá? Então, é só fazer esse caminho. Ô, gente, a gente não consegue mostrar a tela por causa do celular.
eu vou fazer depois um post no Stories, pode ser? A gente faz um post com a dica de como fazer isso. Como usar o Loom para gravar uma aula para vocês poderem colocar depois lá como material no plural para os alunos. Tá bom? Eu faço um post no Instagram, no Stories, que eu acho que fica fácil, né, Lu? E dá para Sim, visualizar bem. exato. Tá bom. Bem tranquilo. Gente, Lu, outro, outra pergunta assim de dica que é um pouco prática e já começa a entrar até um pouco mais de técnica. Como não fazer a aula ficar chata? Como fazer para aquele momento ali, retomando a atenção do aluno? Que tipo de coisa, de recurso, né, que a gente pode usar para isso? Olha, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o vídeo não é um inimigo, ele é um aliado para a gente ter a atenção do aluno. Mesmo, um aliado. Gente, todo mundo aqui que é professor, então sabe que os alunos ficam procurando conteúdo que a gente passa em aula lá no YouTube depois para verem em vídeo. É onde eles estão, é o universo deles. Eles se comunicam bem com esse tipo de plataforma, tá? É aquela ideia assim, como que eu consigo atingir os meus alunos? Estando no lugar que eles estão, né? E um desses lugares, às vezes um discurso ali voltado para a juventude, etc. E às vezes é isso, é um formato diferente igual é o vídeo, tá? Então, sim, o vídeo por si só é uma coisa positiva, não precisamos temê-lo, tá? Nesse sentido. Eu acho que uma coisa que todo mundo pode começar a fazer é que eu tenho certeza que tá todo mundo aprendendo por vídeo também. Tá todo mundo, sei lá, aprendendo sobre o corona vendo vídeo no YouTube. Aprendendo aprendendo receita vendo vídeo no YouTube. Então, vocês têm vídeos que vocês gostam, que vocês respondem bem. Começa a ver com o olhar de o que essa pessoa faz que dá certo, tá? O que essa pessoa traz ali que prende a minha atenção também, tá? E esse segredo tá em estruturar o que ela tá falando, em segredos típicos de oralidade, inclusive, né? Que é uma coisa que ali todo mundo tem, né? Uma forma padrão de você criar vídeos é você considerar que ele tem que ter pelo menos 3 momentos. E que o mais importante mesmo para qualquer vídeo que você fizer são os primeiros segundos. Assim, nos primeiros segundos você vai ganhar atenção porque ali você vai plantar a sementinha, inclusive da curiosidade, tá? Começa seu vídeo com uma pergunta. Quer ver? Vocês sabiam que tal coisa acontece? Vocês sabiam que é possível isso e isso? Vocês já se perguntaram tal coisa? Como é que isso é possível? Ali, você instiga o seu aluno a participar e a estar presente. Ele vai querer que aquela curiosidade que você plantou na cabeça dele seja respondida. Isso que você vai fazer na segunda parte, tá? Na segunda parte, você vai entregar o que você prometeu. E aí, a edição, ela ajuda muito a cortar essa coisinha do que às vezes a gente vai, né, construindo. Ah, não entendo de edição ainda? Não preocupa, tá? Faz o seguinte, fica mais seguro montando um roteiro anterior. Você pode montar um roteiro bem fechadinho mesmo, especialmente para essa parte da entrega. Vou falar de tal a tal ponto, tá? Mesmo e vai lendo ali, se dá um jeito de projetar de alguma forma, você pode fazer em tópicos. Eu tenho que lembrar de falar disso, disso e disso. Eu acho que em tópicos é melhor, tá? Porque em tópicos a gente preserva um pouco da naturalidade da fala, que às vezes lendo a gente não consegue tão bem, né? Lendo tem menos, né, possibilidade desses pequenos errinhos, mas fica menos natural, tá joia? E aí uma dica é, começa fazendo daquele trem que se domina muito mesmo, assim. No teste que seja, sabe? Eu sou professora de História, mas eu definitivamente sei muito mais de Primeira República Brasileira do que eu sei de História Antiga. Isso é um fato. Todo mundo tem aquela coisinha que sabe mais, porque gosta mais, porque pesquisa mais, enfim. Começa daí para você ir criando essa segurança. Aí você faz essa parte de entrega e a gente vai para a terceira parte no roteiro que é muito importante. Chama para ação no final. Mesmo. Os youtubers chamam para ação muito com o se inscreve aqui no canal, mas não é o nosso caso, tá?
A não ser que você queira fazer um canal no YouTube, tá bom? Então já fica aí de dica. Mas fala assim, então, vamos testar? E passa os exercícios, né? E passa uma experiência com coisas que eles provavelmente vão ter em casa, para eles poderem fazer. Passa para eles, por exemplo, às vezes e aí, grava um vídeo para mim, fazendo tal coisa, resolvendo tal coisa. Coloca eles para uma ação associada àquilo ali. E aí eles vão se envolver, inclusive se envolver com a linguagem que está sendo usada, sabe? E aí é isso. Aquilo que a gente falou nisso também. Tempo, tá bom? Tempo é importante, não tem jeito, tá? Tempo é extremamente crucial. Então, é uma gestão de tempo de vídeos mais curtos mesmo. Alguns especialistas colocam, não para aula online, mas para vídeo que vocês queiram montar antes de material, que 12 minutos é um tempo médio bem ok. Assim, é um tempo médio de resposta ótima, tá? Algo ali entre 10 e 12 minutos. Passando disso, já começa a ficar um tanto quanto enfadonho. E aí, o que você vai fazer? Divide a sua temática em vários vídeos curtos, tá bom? Trazendo isso sempre. O pessoal está perguntando muito do infantil. A gente vai falar daqui a pouquinho, né? A gente pode conversar. Vamos pensar um pouco isso. E olha, todas aquelas coisas que valem para a sala, continuam valendo aqui. Tom de voz, sua apresentação. Escolhe um lugar bonito, né? Não só que tem boa... aqui tá uma iluminação muito boa. Vou fazer aqui. Então, deixa eu trazer um quadro aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Quadro bonito mesmo. Uma peça decorativa que seja. Isso faz diferença no olhar do aluno. Vai variando o seu tom de voz também, igual você faz em sala de aula, tá? Usa tudo que é chamativo mesmo, de um jeito positivo a seu favor. Porque o formato em si já está te ajudando. Isso é um fato, tá? Não precisa encarnar o Whindersson Nunes. Não precisa encarnar o Felipe Neto. Deixa eu pensar. Você consegue lembrar de outros youtubers famosos que fazem coisas muito malucas? Não é sobre fazer dancinha, sabe? Se você se sente à vontade, se você é um professor que já faz isso, faça a dancinha. Grava você tocando uma paródia, faz isso. Mas se você não precisa. Fica à vontade no formato que você já conhece, de fala que você já domina, tá bom? E só se atenta mesmo a essas técnicas mais roteirizadas. Porque uma coisa é fato. Os que às vezes a gente faz em sala de aula, não são tão bem aceitos para o formato de vídeo. Então, a gente tem que tomar um cuidadozinho com isso mesmo, e o roteiro é uma forma de ajudar, tá? Mas não é sobre virar uma coisa completamente diferente do que você faz para prender a atenção do aluno, tá bom? Mesmo porque fica artificial e aí não funciona. Beleza? Boa, Lu. Tem uma pergunta aqui que é bem básica, mas ela é importante. É melhor gravar na vertical ou na horizontal, quando estiver usando o celular? Depende do formato que você quer, né? Se você está gravando com um quadro atrás, faça na horizontal, porque é inclusive como vai funcionar o quadro. Você vai ter mais espaço, né? E a horizontal, inclusive, vai te dar mais espaço para você movimentar em frente à câmera, porque você também não quer com o seu corpo tampar o quadro que está atrás de você, né? Então, na horizontal, definitivamente. Aqui eu tô fazendo na vertical, porque inclusive segue o padrão do que é a minha moldura atrás, tá vendo? Eu estou na frente de uma estante que é vertical, tá bom? Faz sentido que eu faça uma projeção de imagem que continue nessa verticalidade. Isso é técnica de cinema que seja, né? Mas assim, bem basicona aqui pra gente. Isso ajuda, isso dá uma sensação de que tá tudo bonito, coordenado, chamando atenção pro olho, tá? Isso te deixa enquadrado num lugar que você não vai ficar precisando procurar em qual lugar você tá? Eu tô aqui centralizada, com uma lógica mesmo de acompanhamento, enfim, da minha imagem, e tá dando certo. Então, não tem a ver com... sempre vai ser horizontal, sempre vai ser vertical, tá bom? Tem a ver com você encontrar esse espaço e ver o que vai ficar mais bonito, inclusive, nesse espaço, e vai te dar mais mobilidade, inclusive, tá? Vai ser mais fácil para você se movimentar, para você fazer no formato que você escolheu, tá bom? Por exemplo, gravar a folha, você vai fazer horizontal, você vai fazer 90 com a folha, tá bom? Então, você vai depender muito do formato.
E é importante também, Lu, pensar em como vai distribuir o vídeo. Então, se é algum vídeo que você vai subir no YouTube depois, provavelmente o horizontal vai funcionar melhor, que é também a forma como o YouTube entrega o vídeo. Se é no Instagram, É o é na contrário. vertical. Então, tem que ter essa atenção também. O que que você vai fazer com Bem esse vídeo lembrado. depois, né? Dependendo do que for fazer, vai variar um pouquinho isso aí. Lu, a Bem gente tem lembrado. mais 19 minutos, ó. Não me ajuda nisso aí pra gente no final não terminar correndo, porque o Instagram corta mesmo quando dá uma hora. Impiedoso. Vamos falar um pouquinho das metodologias ativas nesse cenário? Vamos, vamos sim. Acho que é importante. Pensando na sala de É, aula invertida, que eu acho que é o que o pessoal mais pergunta, o que que você recomenda de passos ali que o professor pode fazer? então, a sala de aula invertida, para quem não está familiarizado ainda, não é isso? Não é a sala de aula de ponta cabeça. Eu sempre achei que o nome gera um impacto muito grande, né? Inverter tudo. Não, calma. Basicamente, você inverte a ordem um pouco dos acontecimentos quando a gente pensa no modelo mais tradicional de ensino. Então, na verdade, a gente usa o vídeo para trazer os pontos principais daquele conteúdo. Então, a explicação do professor é pelo vídeo. E pós-vídeo, os alunos assistem, usando o plural, por exemplo, mandando por material, a gente consegue ver quais alunos assistiram, quais alunos abriram o material, isso é ótimo, né? E aí depois, quando a gente tem um encontro com a turma, a gente consegue ir mais nas dúvidas individualizadas. É o legal do vídeo, porque o aluno vira esse protagonista mesmo, ele pode pausar, ele pode voltar, ele pode ver quantas vezes ele quer, ele vai conseguir trazer perguntas mais complexas. Então, num contexto que a gente está aqui, que a sala de aula também é online, acho que a sala de aula invertida funciona muito com. Faz esses vídeos de mais ou menos 12 minutos, com o conteúdo, com uma explicação. E os horários em que vocês marcam online com os alunos, vocês conseguem trazer as dúvidas deles, vocês conseguem fazer com que eles participem, o que eu acho que é super importante, tá? Gente, a gente está em home office, a gente sabe. O nosso corpo se comporta de forma diferente porque a gente está em casa. Vai ter aluno seu querendo assistir deitado? Vai. Se você dá o benefício dele estar sem nenhuma prova de que ele está ali, fica só um quadradinho dele pedindo ali com uma foto que foi tirada, né? Não se sabe quando, inclusive. A chance desse menino estar fazendo qualquer outra coisa, ou inclusive só na frente ali, mas viajando, é grande, tá? Então, até trazer essa participação dos alunos de forma coordenada, vendo ali uma ordem para falar para eles não se atropelarem, é super importante. E a sala de aula invertida vai dar essa oportunidade, tá? E aí uma dica que eu dou, assim, peça para eles ligarem a câmera, tá? Combina antes, lógico. Peça para eles terem a câmera ligada nas aulas online. Eu acho que, lógico que a gente tem que ver se isso não vai trazer uma instabilidade para a ligação, mas testa, às vezes, com turmas menores funcione bem, porque é a questão de conexão ali, deles estarem percebendo que eles estão naquele espaço. E uma coisa que a gente não pode esquecer, uma das coisas que faz a escola ser escola não é só o professor com o aluno, né? São os alunos com eles mesmos, assim, o seu colega de turma, né? Você vê ele ali, mesmo que seja, né, um videozinho, já faz toda a diferença nesse processo, sabe? Lembra que eles estão ali num lugar diferente, mas também num lugar de aprendizagem. Então, é bem legal. Então, acho que a sala de aula invertida, ela é uma coisa que veio crescendo muito, no contexto que a gente está passando. Eu acho que veio para ficar, é algo que a gente vai, com certeza, ver depois desse período de quarentena ficando mais presente, e é provavelmente mesmo a metodologia ativa que mais se encaixa nesse momento, né? Porque ela é uma que funciona muito bem com esse modelo de vídeo, com esse modelo de gravação e que consegue ser facilmente adaptada para as aulas ao vivo depois, tá? Tem muito professor testando o contrário, tá? É uma possibilidade que vocês podem fazer também. Façam a explicação ao vivo. Depois peçam para os alunos mandarem as dúvidas. Aí você faz pequenos vídeos individuais para os seus alunos. Fulano, e você envia, tá? Que é uma coisa que vocês podem testar. Então, essa divisão mesmo um pouco dos espaços de aprendizagem que funciona bem. Bom, Lu, passou uma pergunta do Kelvin ou Kevin? Agora eu li rápido, eu tô em dúvida. Desculpa, gente.
sobre esse momento do tirar dúvidas, né? Quando ele não dá para ser online. A gente está vendo que tem muitas turmas que são realmente muito grandes, e aí, principalmente dos alunos mais velhos, né? O pessoal está perguntando muito do infantil, mas aí eu vou pegar mais lá no médio. Turmas que são realmente muito grandes, e eu queria dar uma dica de como que o professor pode tirar dúvidas, gente. Lá dentro do Maestro, você consegue criar uma questão dissertativa, que vai permitir que o aluno tenha um campo de resposta ali grande. E aí você cria essa questão com o espaço da dúvida. Então, tipo, registre suas dúvidas aqui e a questão aberta. O aluno vai responder e você vai ter acesso ali pelo computador a cada uma das respostas e você consegue responder para cada aluno diferente. Então, você consegue criar ali um canal de troca de mensagens que vai estar controladinho. Você vai receber de todo mundo. Aí o Kelvin tá me corrigindo, foi o Kelvin, foi Kelvin. você mesmo. É porque passa muito rápido, gente. Tem hora que fica difícil. Mas dessa forma você consegue reunir todas as informações e você vai ter ali o controle. Se você não colocar essa questão com o período de resposta, o aluno pode mandar a dúvida ali quando ele quiser, né? Então, gera um canal aberto ali que fica fácil de vocês coletarem as respostas. Lu, vamos falar um pouquinho dos pequenininhos, Oi, voltei. Oi. Voltou. A dificuldade de estar em casa. A gente depende do Wi-Fi normal de casa. Acontece. Então vamos lá. Antes, só respondendo, para vídeo, a gente pensa em 12 minutos, média, para aula online 30, tá bom? 30 minutos de aula online é um tempo médio bem ok, tá? É mais curto do que os 50 que a gente está acostumado, então usem esses vídeos para mandarem conteúdos anteriormente ao seu favor, tá bom? É isso. Pititos, pitiquinho. Pois Ah, eu é. vou contar muito rápido aqui que o meu sobrinho de 2 anos está tendo aulas online. Sobre, até onde eu saiba, a última coisa que ele estava aprendendo é sobre galinhas, ovos e pintinhos nascendo de ovos, tá? É. E meu irmão é veterinário. Resultado, o menino, o Pedro, meu sobrinho, tem pintinhos em casa. Ele tá tirando várias fotos, a professora tá adorando. Isso tudo para dizer o seguinte: é possível, mas não é possível sem o envolvimento dos pais. Para a educação infantil, o envolvimento dos pais é imprescindível. Não tem como pensar que vai ser completo protagonismo e autonomia, igual acontece com quem está mais velho. Inclusive porque existe ali o algo do gestual, do manual que eles não estão acostumados a fazer. Uhum. Né, que eles ainda não aprenderam, porque eles ainda têm, inclusive, que se desenvolver motoramente, dependendo da idade que a gente está pensando, tá? Então, a gente tem que pensar em conteúdos, às vezes, mais voltados para a família, tá? É isso. Às vezes, o professor do ensino infantil agora pode fazer videozinhos divertidos, pegar videozinhos do YouTube, que você tem alguns canais ali voltados bem para a infância mesmo, passa para a família e grava um vídeo falando assim, mãe, pai, responsável, né? Vovó, enfim. Olha, uma forma interessante de você trabalhar isso em casa com essa criança pode ser fazer essa atividade. É, então, às vezes, fazer um discurso voltado para os pais também, tá? E aí fazer com que esses pais se envolvam, entendam o que está por trás daquele ensinamento, tá? Entendam por que eles estão aprendendo, né? Por que você, professor, está indicando aquele método, por que você, professor, está indicando aquela atividade. Trate com ele dos objetivos, trate com ele dos porquês e ajude esse pai a conseguir fazer esses ensinamentos, tá? E eu acho que a gente vai ganhar muito em educação infantil depois que as crianças voltarem para a escola. Eu acho que esse envolvimento dos pais na educação vai ficar, né? Lógico que vai se modificar, mas vai ficar. E é isso, assim,
canais do YouTube, né? Que tem esses vídeos que vocês podem enviar. Vocês podem explicar métodos específicos, vocês podem indicar leituras, né? Hora da historinha, eu ia contar tal historinha, vocês podem contar tal historinha. E vocês podem fazer um momento de encontro da turminha, né? Turminha, né? E uma coisa muito legal de atividade que eu vi para infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, mas que eu acho que dá para o médio também. Peçam para os alunos criarem diários do que tem sido essa quarentena, tá? Peçam para eles todos os dias, né, escreverem, olha, hoje eu aprendi tal coisa, hoje eu fiz tal coisa na minha casa com os meus pais que eu não fazia há muito tempo, tá? A mãe pode lá escrever, hoje o Pedro conseguiu identificar a letrinha A, tá? Porque isso depois vai ficar como um registro que vocês vão poder usar, inclusive muito pedagogicamente, quando as aulas retornarem para o físico, tá? A ideia do diário ela é muito interessante nesse sentido, porque a gente está vivendo também um momento histórico e a gente não pode esquecer os ensinamentos que a gente está tendo aqui, né? A gente não pode depois simplesmente fingir que voltou tudo como era antes, não vai, né? Boa, Lu. Lu, o pessoal perguntou aqui também do tempo para o infantil. Gente, tem uma recomendação da OMS mesmo, até 5 anos de idade, para os alunos não terem mais de 1 hora de tela por dia. Então, a gente tem essa recomendação até um limitador mesmo. O que é interessante? Dividir o tempo entre a aula para a família e a aula para o aluno. Então, o aluno até 1 hora aí na tela, né? Dividindo aí entre o online e o vídeo, mas explorar o que a Lu falou de gravar material para a família. Porque a família está com a criança muitas vezes sem a orientação de como fazer. Então, pode ser um momento online com a família, pode ser um vídeo para a família, pode ser aí o canal que vocês acharem mais fácil também, até usando o WhatsApp, né? Muitas escolas acabam indo para esse meio também. Mas mandar informações de como que a família vai trabalhar com o aluno, o que não envolve o dispositivo, não envolve estar com o tablet, com o computador, mas ali seja explorando as cores e tudo. E outra coisa que perguntaram é sobre a contação de histórias, né, Lu? É legal a gente reforçar, gente. Quando você está em casa, você tem uma possibilidade, né, uma quantidade de coisas, de recursos que na escola não tem. Dá para fazer um cenário, dá para gravar uma coisa diferente. Então, dá sim para contar histórias e cantar e fazer música, fazer paródia e talvez com recursos que vocês não teriam na escola. Então, vale explorar esse momento diferente, né? O jardim, a sala, a cama, o quarto, a cozinha, a máquina de lavar. Então, assim, tem coisas ali que não estão na escola. E é uma hora também que a gente poderia explorar esses recursos tanto com eles online, né, de cada criança mostrar alguma coisa da casa, tanto quanto o professor gravando ou montando seu material também, explorando esses recursos. Olha, gente, a coisa mais legal para mim, pelo menos foi tudo É, gravado. calma, respira. Esperei, acho que tá voltando. Isso, Isso. né? Eu quero passar uma última dica. 1 minuto. Vai super de boa. Será A gente 5 minutos, falou, eu acho. a gente falou de sala de aula invertida. Acho que a gamificação também vai ficar bem interessante nesse contexto. Criar mesmo quizzes, né? Acho que é a forma mais clássica para os alunos, né, terem contato com o conteúdo de novo, mas você pode ser super criativo. Por exemplo, tem um site, eu peguei aqui o nome dele, né? Isso aqui é bem para história, tá, gente? Enfim, puxando sardinha pro meu lado. Que ele chama Era Virtual, tá? Eravirtual.org. E ele tem muitos e muitos museus no Brasil e do mundo para você fazer visitas online. E esses museus, é assim, você tem as setinhas, você tem vários caminhos que você pode seguir, aí você entra na sala, tem contando o que é a sala, tá? Então é isso, ó, eravirtual.org, tá bom? E aí você pode fazer uma visita anterior,
e achar ali um quadro dentro do Museu da República, tá? E aí o seu game com os alunos é se eles vão conseguir achar esse mesmo quadro quando eles fizerem o tour. Desafio vocês a conseguirem achar. Vocês podem chamar o professor de geografia e trabalhar com ele interdisciplinarmente como é que funciona essa movimentação, porque eles estão aprendendo sobre movimentação em espaço, fazendo um tour pelo museu, indo para a setinha direita, esquerda, frente, sabendo voltar pelo caminho depois. Então, essas são possibilidades que a gente consegue explorar agora, transformar em brincadeira, transformar em game e aproximar, assim, dos alunos, sabe? Acho super legal mesmo. Muito bom, Lu. Pra gente fechar, deixa eu fazer dois combinados, gente. O primeiro é que no domingo a gente fez uma votação lá de temas para live de quinta. Agora eu vou fazer como é que fala? Uma seleção e a gente vai votar mesmo em 4 ou 5 temas. Então, para quem tá pedindo aí vários pontos que a gente não conseguiu passar hoje pelo tempo, né? Vale votar lá pra gente falar na quinta. O segundo é que eu vou tentar montar hoje ainda, no máximo amanhã, para colocar no Stories essas dicas do passo a passo do Loom, né? Algumas dicas aí que a Lu falou, para ficarem mais práticas para vocês. O pessoal perguntou se tem tutorial do maestro. Tem. Os vídeos a gente também consegue buscar, eu tô colocando no destaques. Então, dentro lá no Instagram, vocês veem os destaques, a gente está reunindo os vídeos lá. Fica fácil de vocês acessarem, tá bom? Lu, não sei se você está acompanhando aí, mas o pessoal gostou muito, tem muitos elogios, agradecendo, falando que as dicas foram ótimas. Eu também achei. Muito, muito obrigada. Foi muito bom contar com você hoje aqui. Ah, Te ver um pouquinho também, né? Ver mais. A gente está ficando longe, a gente se vê pouco. Então, obrigada, obrigada a todo mundo que participou, pelas dúvidas, pelos comentários, pelos elogios. Tá sendo muito gostoso trabalhar com vocês. E eu espero que a gente consiga trazer aí mais informações que ajudem, né? Acompanha aí pelos stories, que é onde a gente consegue postar mais rápido e trazer mais informações para vocês. Obrigada, viu, Luísa? ó, eu agradeço, falar que é isso. Tá vendo essas dicas maravilhosas que acontecem no chat, tudo? Conversem com os colegas de vocês, troquem figurinhas. Todo mundo tem uma dica para dar, todo mundo vai conseguir construir isso junto, e esses espaços estão aqui para isso mesmo, tá? E agradecer mesmo, foi ótimo. Super adorei. Achei o Que máximo. bom, que bom. Que ótimo. Depois a gente volta mais, né, Lu? Semana que vem a gente vai trazendo dicas para vocês. Obrigada, viu, pessoal? Bom dia para vocês, boa semana, né? Ainda temos aí mais alguns dias. E bom mês de Mas abril, bastante que dia. hoje é o último dia de março, a gente fecha aí um mês muito difícil, mas que eu acho que teve muito aprendizado. Então, abril, se Deus quiser, a gente vai ficar um pouco mais tranquilo e conseguir colocar tudo isso em prática, né, gente? Bom trabalho para todo mundo. Bom trabalho, pessoal. Beijos. Tchau.